Hoje eu quero conversar com vocês sobre tipos de investimento. Lembra, para nossa aposentadoria, nós procuramos investimentos que no longo prazo rentabilizem a nossa carteira de maneira que gerem no futuro renda passiva a tal ponto que seja coberto todos os nossos custos de vida financeiros e sobeje para que eu tenha liberdade financeira. Então você primeiro alcança a independência financeira, pagando com os investimentos todos os custos que você tem, e depois você atinge a liberdade financeira quando os seus investimentos sobram a tal ponto que você pode escolher viajar, comprar um carro diferente, talvez comprar uma casa diferente, tá certo? São decisões financeiras. Você já tomou água hoje? Se você está aqui nesse vídeo, meu nome é Ujiba Godoy, se inscreva nesse vídeo, curta, comente, compartilhe. E qual é o nosso lema? Mais vale uma pedra no meio do caminho do que duas no rim. Tome água. Eu quero falar para você que a minha estratégia que eu adotei, como eu já conversei, é ações. E eu não invisto particularmente em qualquer tipo de ação, tá? Eu entendo que empresas, elas são negócios. Elas não são só um ticker, papel, como o povo gosta de falar. Não. Ação são empresas, são negócios, que eu estudo esses negócios e eu olho e falo, putz, faz sentido. Se faz sentido dentro do meu racional, passa no meu método, na minha planilha financeira, eu invisto. Então você vai falar assim, Gilberto, como que você escolhe uma empresa para investir? Eu quero compartilhar hoje com vocês algumas das coisas que eu olho, tá? Então tem alguns autores, lembra que eu sempre falo aqui de books, livros, gente, livro, tá bom? Eu li muito livro, eu leio muitos livros, eu gosto da leitura. E tem muitos autores, dentre os que a gente vai falar hoje, que eles propuseram formas de avaliar um negócio. Então o que eu quero dizer para você? Que a padaria aqui da esquina, eu tenho algumas formas de avaliar essa padaria. O que eu posso fazer? Pegar a certidão CND, ver lá qual o valor do imóvel pela prefeitura. Eu posso olhar alguns imóveis na região e falar que ela vale X. Ou eu posso pegar o lucro que a padaria tem mês a mês, ver se ela está crescendo ou diminuindo, perceber se ela consegue reajustar o preço frente à inflação, ou seja, quando os produtos sobem, a matéria-prima dela sobe, ela consegue reajustar o preço sem perder cliente. E, ao longo do tempo, olhar para o histórico de resultados daquela padaria e projetar para o futuro, na perpetuidade, ou seja, para o infinito, quanto que essa padaria poderia me retornar em valor financeiro. São formas de avaliar negócios. E aí, o que eu faço? Dentro do que eu olho, vou conversar com vocês agora de algumas estratégias. A primeira é Peter Lynch, nosso coleguinha, tá certo? Um autor. Ele propôs uma fórmula que considera o crescimento da ação, mais o quanto que essa ação te remunerou em proventos, dividido pelo preço-lucro da ação. Vai dar um número. E esse número, quanto maior, mais descontada está a ação. Quanto menor, mais cara está a ação. Então você vê que ele não dá um preço, mas ele te dá um cheiro se a ação está descontada ou se ela está cara, tá bom? Então é uma das fórmulas que eu olho. Isso é uma planilha que eu desenvolvi, autoria minha, que eu começo a ranquear tudo isso, tá? Próxima fórmula, Magic Formula, do nosso coleguinha Joel Greenblatt, né? Esse investidor financeiro também lançou um livro e ele propôs, eu já fiz vídeo aqui no canal falando dessa fórmula, alguns jeitos
né, de você entender se a ação ela te traz retorno financeiro ou não. Primeiro, você olha o retorno ao acionista, o ROI. Do outro lado, você olha o preço-lucro. Ranqueia tudo isso do menor para o maior e você vai ter uma fórmula. Essa fórmula, as empresas que estão no início são as empresas que têm maior rentabilidade e geram mais caixa. E no final são as que geram menos caixa com menos rentabilidade. Você compra as primeiras. Isso é Magic Fórmula do Joe Greenblatt. A fórmula de Graham foi um dos primeiros autores que escreveu fórmulas, né, para entender o preço de ação, e ele chega num preço, ele de fato dá um preço da ação. Esse preço ele é baseado no preço-lucro, ou seja, quanto você paga na ação hoje pelo lucro que ela está produzindo, versus o valor patrimonial daquela empresa. Você relaciona essas duas equações, esses dois números financeiros, e você chega num preço da ação. Perceba que você vai estar influenciado por quanto de fato aquele patrimônio vale versus o lucro que aquela empresa tem, tá? Então é uma outra forma de avaliar as ações. Bazin, Décio Bazin, um brasileiro. Não tem investidor brasileiro? Porque você não lê livro. O livro do Décio Bazin, ele fala que você deve somente comprar ações que pagam, no mínimo, o que a renda fixa paga menos a inflação. Então, vamos supor que nós estamos falando que nós temos uma taxa de juros hoje no Brasil de 15%, e a nossa inflação está rodando em torno de 5%, eu só poderia comprar ações com mais de 10%. No livro ele fala 6%, porque na época era essa a taxa de juros, tá? Menos a inflação. Aqui, fazendo esse cálculo, eu chego em 10%. Então, teoricamente, atualizando a fórmula dele, eu deveria comprar ações que me pagam mais 10% de provento, tá? E tem uma outra fórmula bem interessante, para terminar, né, com outra fórmula, que é o modelo de Gordon. O modelo de Gordon é interessante para poder avaliar empresas de dividendos, para responder a pergunta se os dividendos que aquela empresa está pagando são sustentáveis ao longo do tempo. Então ele vai relacionar o retorno ao acionista, rentabilidade, versus o quanto que a empresa distribui em relação ao lucro, que é o payout, tá bom? Esquece, não precisa ficar vidrado com o nome, eu só estou explicando. E ela vai te dar um número, tá? De crescimento, né? Também ela relaciona e acha um número de crescimento e dá um preço para você. Esse preço mostra se aquele dividendo ele vai ser perene ao longo do tempo ou não, tá? Então, todos esses modelos de avaliação de empresas que eu comentei aqui com você, a gente usa no dia a dia para precificar um negócio, tá? Para falar quanto que a padaria do Joãozinho aqui da esquina vale, tá certo? Às vezes a padaria tem um passivo, uma dívida gigantesca. Como que você vai descobrir isso? Você vai ter que olhar a demonstração financeira e os indicadores financeiros dessa padaria. Isso é investir em ações. Você pode falar assim para mim, agora se você chegou a 9 minutos de vídeos, parabéns, comente aí, eu cheguei. Você vai, talvez, não conseguir entender tudo isso ainda. Tá tranquilo. É por isso que a gente tem tantas, por exemplo, carteiras recomendadas de banco. Tem aí a carteira de dividendos do BTG, da XP, do Inter, uma série de bancos que fazem esse trabalho e colocam uma carteira recomendada. É a melhor carteira? Talvez seja melhor para o seu perfil. Você já pensou nisso? Então eu quero convidar você aqui, primeiro, a buscar conhecimento e já se inscrever nesse canal, porque eu estou mastigando e trazendo para você. E eu quero que você também passe a entender
que você precisa montar uma carteira de acordo com o seu perfil, tá certo? E não deixar de investir só porque você ainda não entende. Tem muita possibilidade, como eu disse, muitos bancos que dá bonitinho para você o que comprar lá, tá certo? Então, siga a recomendação deles, que são habilitados para isso. Então, convido a você, invista, comece hoje e não deixe para amanhã. Meu nome é Gilberto Ojiba Godoy.